O que significa a palavra Shekinah? Se você respondeu a glória de Deus ou a habitação de Deus, você está errado. Na verdade, a palavra Shekinah ela não aparece na palavra de Deus. Ela não aparece nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Não aparece. É uma palavra hebraica e significa habitação. Ela, na verdade, é a substantivação de um verbo hebraico chamado Shakan. Esse sim aparece tanto em Êxodo como em Isaías, como em outras palavras, onde diz que a glória de Deus permaneceu. Esse permaneceu é o verbo Shakan, ou habitou. Este sim é bíblico. Então, de onde aparece a palavra Shekinah? Na verdade, o conceito da Shekinah ela não é nem de longe o nosso conceito cristão da glória de Deus, ou da habitação de Deus, ou da presença de Deus. Ele tem um sentido muito mais profundo e, inclusive, perigoso para nós. Por quê? Porque ele revela, na verdade, a misticidade dos conceitos cabalísticos judaicos. E, na verdade, essa Shekinah ela é a força, a manifestação mística de Deus e, na verdade, ela é comparada, inclusive, ao Espírito Santo. Os cabalísticos dizem que, inclusive, João, quando ele diz e o Logos se fez carne, ou seja, quando o verbo, traduzido para nós, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, esse Logos, ele é o Shekinah. Então, eles traduzem, inclusive, esse texto de João, conhecido texto de João, por o Shekinah. No princípio era o Shekinah, e o Shekinah estava com Deus, e o Shekinah era Deus. E, na verdade, esse conceito não existe. Deus, ele não se apresenta fisicamente no meio de nós. A sua presença, a sua glória, é um conceito completamente diferente da Shekinah. Alguns estudiosos levam para o outro lado, dizendo que a Shekinah é um conceito trazido dentro da Babilônia, daquele dos deuses babilônicos. Então, por isso que ele surge depois do cativeiro babilônico. É pós-babilônico esse termo. Antes não existia esse termo. Devemos utilizar esse termo? Devemos ter muito cuidado com aquilo que nós não entendemos, com aquilo que nós não conhecemos. Muitos cristãos não têm conhecimento do hebraico, não têm conhecimento do grego bíblico e do hebraico bíblico. E assumem nas suas igrejas coisas que são próprias do judaísmo e que nós não sabemos exatamente de onde vem e para onde vai. Esse termo Shekinah é utilizado mais no Talmud, exclusivamente, né, e principalmente pela linha cabalística do judaísmo, certo? Recheado de místicas, e define muito mais um conceito paneteísta do que o conceito teísta cristão que nós temos. Então, muito cuidado ao utilizar termos que nós não sabemos de onde vem nem para onde vai e tomamos como verdadeiros e cantamos e louvamos e oramos e pedimos e clamamos essa Shekinah que nós não sabemos o que é. Alguns historiadores até dizem que essa Shekinah ela faz referência aos deuses da Babilônia, a deusa feminina, em que é comum na maioria das culturas. E realmente a palavra Shekinah é uma palavra feminina e que representa o lado materno de Deus, o lado feminino de Deus, para os cabalistas. Nós rejeitamos a maioria dos termos cabalísticos, né? Se você chegar com um símbolo cabalístico na sua igreja, seu pastor vai repreender, mas você vai estar usando um termo que é exclusivo cabalístico e que não revela a verdadeira presença de Deus. Porque esta Shekinah ela representa muito mais o conceito paneteísta, cabalístico e místico, como uma força cósmica que permeia todo o universo, certo? E esta força cósmica que permeia todo o universo, eles chamam de uma divindade, né? E essa divindade chama-se é representado por essa Shekinah. Então, muito cuidado quando você pedir para que o Shekinah desça sobre sua congregação. Hoje as igrejas estão muito cheias de problemas, muito cheias de dificuldade, muito cheias de carnalidade, muito cheias de pecado. E talvez você não sabe por quê. Talvez seja a Shekinah, que você tanto chama, descendo sobre a sua congregação. Cuidado, saiba que o não conhecimento da verdade nos faz escravo de uma mentira. Então, que Deus possa te abençoar e abrir o teu entendimento para as coisas que verdadeiramente são de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.